Paz, irmãos. Venho desejar a todos vocês uma ótima quinta-feira, pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, hoje nós vamos continuar falando sobre o livro de Gênesis, primeiro livro de Moisés, chamado Gênesis, capítulo 11, falando sobre a Torre de Babel e a descendência que Deus ele fez uma aliança com Abraão. A Bíblia diz assim, irmãos, a Torre de Babel. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos servirão-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue até aos céus, e tornemos celebres o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre, que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo, agora não haverá restrição para tudo que intentarem fazer. Vinde, descemos e confundimos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Destarde o Senhor os dispensou, dali pela superfície da terra. E cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície da terra. Irmãos, se nós estudar a palavra mesmo, a verdade da palavra, não o que está sendo pregado, vocês vão ver que a Torre de Babel não é a igreja atual, tá? Vocês vão estudar a palavra, por isso que eu falo assim que a palavra ela tem que ser pregada de Gênesis a Apocalipse. Tem que ser pregado tanto as escrituras quanto a descendência. Se vocês voltar no capítulo 10, no versículo 9, vai dizer assim, ó, versículo 9: Foi valente caçador diante do Senhor. Daí disse: como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do reino foi Babel, Ereg, Acade, Calne, na terra de Sinar. Irmãos, a Bíblia está falando o quê? Vocês vão ver que hoje, os influenciadores, pastores, homens que não estão na igreja e diz que pregam o evangelho em casa e falam um monte de coisa, não é a igreja, tá, irmão? A Bíblia nos ensina o quê? A Bíblia nos ensina que a Torre de Babel é todo homem que ele está numa posição elevada, ele quer ser reconhecido pelos homens. Ele quer o que? Ele quer o reconhecimento dos homens e ver que ele é diferente. Tá? E Deus viu aquilo dali, desceu e falou: agora vamos espalhar todo mundo, vamos acabar com isso. Porque eu falei para eles, eu dei um mandamento para eles, né? Para Noé: Noé, eu vou fazer uma aliança contigo. Tu vai crescer, vai multiplicar e vai dominar sobre toda a terra. Foi isso que Deus ele fez uma aliança sobre isso daí com Noé. E aí lá na Torre de Babel, o que aconteceu? Deus ele fala: todos falavam uma só língua. O que está falando? Está falando que todos foram ensinados que tem que glorificar o nome de Deus, porque toda a honra e toda a glória é somente de Deus, é intocável. E aí o homem queria a glória para si, queria esse reconhecimento só para si. E foi isso que Deus ele viu e não gostou, tá, irmãos? Então vamos ser bem claros na palavra de Deus. Quando está falando da Torre de Babel, ele não está falando da igreja, ele está falando do homem orgulhoso, ele está falando do homem que quer a glória só para si. E Deus não gosta disso. Tanto que Deus ele fala: todos falam a mesma língua, só que ali o homem acabou se perdendo, o homem acabou se desencontrando, tá, irmãos? Então, quando chegar alguém para falar da palavra de Deus e falar mal da igreja, ele é mentiroso.
Porque nem Jesus Cristo falou mal da igreja. Jesus Cristo ele veio ensinar a igreja. O que acontece? A igreja, quando Jesus Cristo veio no Novo Testamento, Jesus Cristo ele veio falando: ô irmão, vocês estão na lei de Moisés, mas agora eu vim, como Isaías contou, como os profetas contaram, eu vim fazendo milagre, eu vim fazendo proezas, eu vim curando cego, eu vim curando paralítico, eu vim curando leproso, eu vim fazendo tantas obras que não está escrito no livro. Não está escrito na Bíblia, tantas milagres que Deus fez, não ia caber na Bíblia, tá, irmãos? Então Jesus Cristo ele veio nos ensinar os antigos homens de Deus, o que agora tu não apedreja mais, mas sim tu ora por cura, agora tu não mata mais, mas sim que tu deve morrer por eles, tá? Isso que Jesus Cristo veio ensinar. Então vamos deixar claro, tá? A Torre de Babel não é igreja, a Torre de Babel é todo homem orgulhoso, todo homem que quer a glória para si. Isso é a Torre de Babel, tá, irmãos? E vocês vão ver que quando fala igreja, a Deus ele fala, começa do homem que é o homem que pastoreia, o homem que cuida das ovelhas, o homem que cuida do animal. Ele cuida, ele protege, ele dá alimento, ele vai lá, se tiver 100, se tiver 90, se tiver 100, 99 tá com ele, tiver uma perdida, ele vai atrás daquela uma perdida. Entendeu, irmão? Isso é igreja, e isso é o pastoreio, e isso é um profeta, e isso é um apóstolo, e isso é um pastor, e isso é um homem da igreja. Aqui na Torre de Babel ele está falando no versículo 10, capítulo 10, do versículo 9, ele está falando que ele é um caçador. O que é um caçador? Um homem que vai à caça, um homem que vai em busca da presa, um homem que mata para comer, ele está caçando. Tá, irmãos? Então são duas coisas diferentes. E as pessoas, para não falar a verdade para as pessoas, estão dizendo que a Torre de Babel é a igreja. Não é a igreja. E vocês vão ver que depois, passando 8 gerações, nasce Abraão. E Abraão, Deus faz uma aliança com Abraão. Tá, irmãos? São duas coisas bem diferentes. Então vamos estudar a palavra, vamos entender a palavra. Todo aquele que fala mal da igreja, ele é mentiroso, tá, irmão? Tem coisa errada com ele. Vamos deixar claro, nós somos um templo. O homem, ser humano, é um templo do Espírito Santo. A igreja, sim, a igreja é aquela construída com pedra, que paga a água, que paga a luz, que paga imposto, né? Que faz tudo que tem que pagar, tá? Isso é a igreja, onde todo mundo se reúne num corpo só e vai lá na igreja glorificar o nome de Deus, exaltar o nome de Deus, buscar intimidade com Deus. Mas nós somos o templo do Espírito Santo. Tá, irmãos? Então vamos deixar claro. Agora aquele que não é a favor à igreja, toca pau na igreja, chamando o líder de ladrão, dizendo que ele tá roubando, que ele tá fazendo um monte de coisa, eu quero ver se essa mesma pessoa que fala isso, ele sobe no monte, fica 8 dias orando, fica 8 dias em jejum, fica anos pagando o preço, fica anos estudando a palavra, para orar para alguém ser curado, para orar pela família da pessoa ser restaurada, para orar pelo casamento ser restaurado, entendeu? Quero ver se essa mesma pessoa que está tocando pau nele faz o que ele faz. Porque tu tocar pau no outro, né, falar mal de um outro homem de Deus, isso aí não vem de Deus, tá? Porque nem Jesus Cristo falou mal. Jesus Cristo orientou, falando, se o fulano também não fez, por que tu não tá fazendo? Se eu vim e você tem que fazer a mesma obra que eu faço e maior do que eu faço se tiver fé, aquele que crê em mim vai fazer as minhas obras maiores do que eu faço. Isso foi Jesus Cristo falando. E aí está todo mundo confundindo a Bíblia. A Bíblia, a palavra de Deus, ela veio para trazer salvação para a tua vida. Ela veio para te ser salvo e tu entrar no reino de Deus. Isso é a palavra da Bíblia. A Bíblia, ela veio para te aproximar de Deus. A palavra de Deus veio para te aproximar de Deus. A Escritura veio para te aproximar de Deus, para te ter salvação. Tá, irmãos? E então vamos deixar claro, Deus ele não gosta que toca na glória dele, não gosta que tu tire a honra dele. A honra e a glória é somente de Deus. Tudo que tu fazer, tu exaltar o nome de Deus, tu glorificar o nome de Deus na tua vida, tu vai crescer muito mais, irmão. Tu vai ser próspero, tu vai ser abençoado, tu vai ter a proteção de Deus, tu vai andar nos caminhos de Deus e a tua descendência vai ser abençoada. Tá, irmãos? Então vamos deixar claro, a Torre de Babel não é igreja, tá, irmão? Ela veio de um caçador e a igreja ela é pastoreada por pastores que cuidam de ovelhas, tá?
Então cuidado, irmão, quando a pessoa está falando mal da igreja, tem algo errado, irmão, porque a pessoa não está estudando a palavra. A pessoa tem que estudar a palavra é simples, tá? Aquele que não gosta da igreja também não pode sentar no banco, porque o banco, quem pagou foi um dizimista, quem pagou foi um ofertante. Não, aquele que não gosta da igreja não pode ficar no pátio da igreja, porque o pátio da igreja foi quem pagou, foi um dizimista, foi um ofertante, uma pessoa que fez o voto. Não, aquele não pode escutar a palavra, porque a pessoa que não gosta da igreja, né, também não pode escutar a palavra, porque o cara que quem pagou a palavra, quem pagou o áudio, quem pagou o vídeo, quem pagou o microfone, quem pagou as caixas de som, foi tudo um membro, foi tudo um dizimista, foi tudo um ofertante, tá, irmãos? A igreja, ela foi feita para receber todo mundo, mas nem todo mundo tá apto. Todo mundo quer revelação, quer ser curado, né? Mas ninguém quer ouvir a palavra, porque a palavra te confronta. A palavra diz assim: para de mentir, para de enganar, para de roubar, para de adulterar, para de matar. A palavra te confronta. Então as pessoas não querem e tocam pau na igreja. Aprende uma coisa: andar em Cristo é andar na verdade. Andar em Cristo é tu deixar as coisas erradas e tu querer dar o teu melhor para Deus. Todo dia tu vai pecar, mas todo dia tu vai dar o teu melhor. Quando tu entender que Deus está falando contigo para te dar o teu melhor, tu vai entender que a tua vida vai melhorar. Enquanto tu não conseguir entender que a igreja não é culpada e só tu é culpado dos teus próprios erros, aí tu vai ficar padecendo. Mas quando tu colocar na cabeça que tu é culpado dos teus erros e a palavra veio te confrontar e tu aceitou o confronto e tu aceitou a palavra, tu vai prosperar. Irmãos, que a paz esteja com todos vocês. Deixa claro, Torre de Babel não é igreja, tá? Cuidado com esses influenciadores, cuidado com as pessoas que estão tocando-lhe pau na igreja, tá? Querem só te afastar da presença de Deus. Que a paz esteja com todos vocês.